Olá pessoal, aqui é o Herbert Almeida, nós vamos continuar a estudar aqui os bens públicos e agora eu quero falar com vocês sobre a forma de aquisição de bens públicos pelo Estado. Calma aí, toma cuidado para não confundir quando os particulares adquirem eventualmente os bens que deixariam de ser públicos, como por exemplo, você faz o procedimento de desafetação e aí o Estado pode alienar os bens. Não é sobre isso que a gente vai falar agora. Agora a gente vai falar do procedimento inverso. Como que o Estado adquire os seus bens? Por exemplo, você olha lá um carro que é do Estado. Olha, como é que esse carro se tornou um bem público? É sobre isso que a gente quer falar. Teoricamente, nós temos bens que, pela própria natureza ou desde a origem, já pertencem ao Estado, né? Existem diversos bens dessa natureza, desde a época aí, da colonização do Brasil e por aí vai. Só que, além desses bens originários do Estado, nós também podemos ter outros bens que são adquiridos pelo poder público. E é sobre isso, basicamente, que eu quero conversar aqui com vocês. Pessoal, primeiro ponto. A forma que a gente está acostumado a ver da aquisição de bens pelo Estado, que é a primeira forma que eu vou colocar aqui, é por intermédio do regime de contratação. Ou seja, nós vamos, deixa eu colocar aqui nessa nossa cor aqui, quando o Estado firma contratos, e esses contratos são contratos firmados com terceiros com o propósito de fazer a aquisição. Então a gente costuma chamar esses contratos aqui de contrato de compra e venda. Né? Algumas pessoas vão falar, professor, não seria só contrato de compra, afinal de contas você está falando da aquisição? É porque esse contrato aqui, de forma genérica, ele é conhecido como contrato de compra e venda, porque se de um lado o Estado está comprando, do outro lado alguém está vendendo, por isso que a gente costuma utilizar essa explicação mais genérica. Então, uma forma do Estado adquirir bem é por intermédio de um contrato. Por exemplo, o Estado pode fazer um processo de licitação pública para aquisição de um carro, ou um processo de licitação pública para aquisição de um bem imóvel, pode ser um terreno, um prédio. O Estado faz um processo de licitação pública para aquisição de canetas. Todas essas são formas em que o Estado utiliza para fazer a aquisição de bens. Genericamente, a gente até costuma chamar isso aqui como se fosse um contrato administrativo, mas ele não é bem propriamente dito um contrato administrativo. Inclusive, alguns autores falam que esses contratos, eles na verdade deveriam ser chamados de contratos de direito privado ou contratos semipúblicos. Por quê? Porque quando o Estado está fazendo a compra de um bem, ele está igual a você quando vai numa loja. Vamos pegar assim, o Estado fazendo uma licitação para comprar um carro. Nesse tipo de situação, o Estado está agindo igual você quando vai numa concessionária comprar aquele seu possante. Ou seja, o Estado está agindo basicamente como se fosse um particular. É diferente daqueles contratos administrativos típicos, como, por exemplo, um contrato de delegação da prestação de serviço público, né, os nossos contratos de concessão e de permissão em que o Estado estaria agindo como Estado. Aqui é basicamente um contrato semipúblico, também chamado de contrato privado, que serve para a aquisição de bens. Eu só quero falar para vocês que a gente não vai detalhar tanto esses tópicos, porque o que a gente precisa saber é mais ou menos em linhas gerais como que o Estado pode adquirir bens, mas sem entrar nos detalhes, porque isso aqui em algumas situações nós vamos estudar em tópicos ou em aulas específicas. Segunda situação que nós vamos ter aqui, segundo caso, nós vamos falar da uso capião. E aqui eu quero que você fique bem ligado, porque o que acontece? Quando a gente fala dos bens públicos, nós sabemos que os bens públicos não podem ser adquiridos mediante uso capião. É comum a gente falar essa expressão. Aí agora eu estou falando que o Estado pode adquirir bem mediante uso capião? Esse que é o ponto que você tem que conseguir entender. Aqui eu não estou falando de uma situação em que um particular adquire um bem do Estado, porque os bens públicos são imprescritíveis, ou seja, os bens públicos não se submetem a uso capião, porque um particular que tiver uma posse mansa e pacífica de um bem público nunca vai se tornar proprietário desse bem somente por essa medida, ou seja, ele não adquire o bem por uso capião. Só que o inverso pode acontecer, ou seja, se o Estado fizer a ocupação de um bem privado e tiver uma posse mansa e pacífica durante determinado período de tempo, o Estado adquire a propriedade desse bem mediante uso capião. Então o que você tem que saber é o seguinte, o Estado não perde um bem por uso capião, mas o Estado pode adquirir a propriedade de um bem por uso capião, ou seja, o bem privado que o Estado ocupou durante determinado período passa a propriedade do Estado. Fique bem atento que isso aqui pode ser uma pegadinha de questões de prova. Outra situação que nós vamos ter aqui, deixa eu só voltar a nossa caneta. Outra situação que nós vamos ter para a aquisição de bens do Estado é uma situação em que o Estado vai se utilizar do seu poder de império. E essa situação aqui é conhecida como desapropriação.
Professor, o que é essa história de desapropriação? A desapropriação é uma forma que o Estado se utiliza do seu poder de império para compulsoriamente adquirir a propriedade de um bem que anteriormente pertencia a um particular. Nós temos a mais famosa, que é a desapropriação por utilidade pública. Por exemplo, uma pessoa tem um terreno que fica próximo à margem de uma rodovia, o Estado resolve fazer a duplicação daquela rodovia. E aí ele vai chegar e vai desapropriar esse bem porque ele passa a ter utilidade pública. Eu preciso desse bem para realizar a minha para poder fazer a minha duplicação da rodovia, e nessa situação o Estado faz a prévia indenização. Professor, qual que é a diferença da desapropriação por utilidade pública para um contrato de compra e venda? No contrato de compra e venda existe uma concordância das duas partes. O Estado chega, lança um processo licitatório, determinada empresa vai vencer, ele firma um contrato, que é uma relação bilateral, em que as duas partes concordam com aquela relação e o Estado faz a compra. Na desapropriação, ela é compulsória. O Estado vem e desapropria o bem independente da vontade do particular. Essa medida ela não é autoexecutória, por quê? Porque se o Estado faz essa desapropriação, declarando de utilidade pública, o particular não pode questionar a utilidade pública do bem. Porém, ele pode discutir na via judicial o valor que o Estado vai pagar de indenização. Então, por exemplo, se o Estado desapropria um bem que pertence a você, teoricamente você não pode discutir se aquele bem é ou não é de utilidade pública, a não ser que exista um desvio de finalidade, por exemplo. Mas você não pode discutir a utilidade pública do bem. Mas se eles quiserem pagar um valor que no seu ponto de vista é abaixo do de mercado, você pode questionar esse valor na via judicial. Além da desapropriação por utilidade pública, nós também temos outras espécies de desapropriação, que não é o caso da gente estudar aqui, a gente costuma estudar isso lá em intervenção do Estado na propriedade privada. Mas, por exemplo, você pode ter uma desapropriação sanção, quando alguém utiliza um terreno para, por exemplo, cultivo de drogas, de produtos ilícitos. Nesse tipo de situação, a Constituição Federal prevê a desapropriação sanção, que é a perda da gleba, do terreno, em virtude de utilizar ele para essa finalidade ilícita, que é o cultivo de drogas. Outra situação que nós vamos ter aqui é uma situação um pouquinho mais complicada e menos conhecida, não tão famosa assim, que nós vamos chamar de acessão. Professor, o que é essa história aqui de acessão? A acessão é basicamente uma situação em que você terá acréscimos. Você pode vir anotando aqui com a gente que eu vou explicando isso aqui para vocês à medida que eu vou escrevendo. Você vai ter acréscimos à propriedade em virtude de eventos externos. E normalmente quando eu falo desses nossos eventos externos, eu estou falando na maior parte das vezes de eventos da natureza. Eu vou trazer para vocês um exemplo e aí vai ficar bem claro. Vamos pegar uma situação em que você adquire uma lagoa. Você adquire uma lagoa, Você adquiriu aquela lagoa, vamos supor que seja uma lagoa que pudesse ser um lago, na verdade. Eu não vou colocar lagoa propriamente para não dar muita discussão, mas você tem lá dentro do seu terreno determinada área ali que tem água. E aí, de repente, acontece um terremoto, coisa que no Brasil não é algo muito comum. E, de repente, sobe uma ilha no meio desse seu lago. Olha, aquilo ali que está dentro daquela área que já era sua propriedade, por acessão, é seu. Ou seja, você teve uma nova situação decorrente de um evento da natureza, mas que estava dentro da sua porção de terra e por isso que é seu. Os bens públicos, eles também podem ser adquiridos por acessão. Você vai ter lá, por exemplo, um mar, e esse mar seja dentro da área que é de propriedade da União, e de repente sobe uma ilha ali. Aquela ilha torna-se da União consequentemente, tá? Avançando mais um pouquinho aqui, nós temos uma outra hipótese de aquisição, e essa daqui eu acho muito bacana, muito interessante, que é a acessão, não o termo em si, A acessão que nós vamos chamar de acessão causa-mortis, ou acessão não, desculpa, Aquisição, causa-mortis. O que isso aqui quer dizer? O próprio nome, ele vai nos ajudar a compreender esse negócio. A aquisição causa-mortis é aquela em decorrência da morte de uma pessoa. Mas aí você pensa comigo, se alguém morre, para quem que vão os bens dessa pessoa? Para os seus sucessores, também chamados de herdeiros.
Mas suponha um caso trágico. Determinada pessoa, muito rica, muito abonada, leva toda a sua família para uma viagem. E essa pessoa é tão rica que ela pega um avião privado, que pertence a ela, inclusive, coloca toda a sua família, esposa, filhos e todos os demais herdeiros numa linha de sucessão, e uma fatalidade acontece, o avião cai e todos eles morrem. Aí nós vamos tentar analisar, olha, para quem que vai o patrimônio dessa pessoa? Quais serão seus herdeiros? E aí você coloca lá dentro da linha de sucessão e percebe que não sobrou ninguém. Não tem herdeiro para essa pessoa. Aí se pergunta, e os bens dessa pessoa, para quem que vão? Olha, se não tem quem que assuma esse bem, né? Esses bens vão para o Estado, mas Estado aqui não com letra minúscula, Estado aqui com letra maiúscula, porque ele passa para a propriedade do poder público. E como que funciona isso aqui? Vamos colocar lá. Nós estamos falando da aquisição causa-mortes. Aquisição causa-mortes, numa situação em que não subsistem herdeiros. Todo mundo morreu, não sobrou ninguém para a sucessão. Nessa situação aqui, o bem ele vai para o município. Aqui o município como pessoa jurídica. Claro que, se for o caso, ele também pode ir para o Distrito Federal, já que no Brasil o DF faz esse papel tanto de estado como de município, então ele acaba adquirindo. Isso se a propriedade estiver localizada no município ou no Distrito Federal. Se for o caso, se houver um território federal, esse bem aqui vai para a União. Então, para a União, somente se for o caso de território federal. A gente sabe que atualmente não existe nenhum território, mas se em algum momento existiu um território, esse bem que está localizado no território passa à propriedade da União. Essa é uma outra hipótese, uma outra forma de aquisição de bens. Avançando mais um pouquinho, já chegando quase no final das nossas formas de aquisição de bens, eu vou colocar outras duas situações que são correlacionadas. Tá? Aqui, se eu não me engano, é o número 6. Deixa eu só voltar para cá, é o número 6. Deixa eu colocar o nosso 6 aqui. 6. O 6 é uma situação conhecida como arrematação. Professor, o que é essa história de arrematação? Você já deve ter ouvido falar de leilões. E o que acontece quando alguém ganha um leilão? Quando alguém ganha um leilão, ou vence, né, o leilão, a pessoa está arrematando bem. Então a gente pode definir a arrematação como uma forma de aquisição, de bem que estava previamente penhorado. Então, a União, ela pode chegar à União, os estados, os municípios, etc. e tal, eles podem adquirir um bem que estava previamente penhorado dentro do que a gente vai chamar aqui ó, de processo de execução. E isso aqui, normalmente, a gente está falando de um procedimento público conhecido como leilão. Vou explicar isso aqui para vocês, tá? Você pode estar pensando o seguinte, professor, mas calma aí. O leilão não é uma forma que o Estado vende, aliena um bem? Também é. O Estado pode alienar bens mediante leilão, é um processo, uma modalidade de licitação que serve justamente para alienação de bens móveis, inservíveis ou legalmente apreendidos ou penhorados. Né? Ou ainda se for um bem cuja aquisição haja derivado de procedimento judicial ou dação em pagamento, pode ser um bem imóvel alienado mediante leilão. Mas aqui não é sobre isso que eu estou falando, aqui eu estou falando de uma situação contrária. Imagina o seguinte, uma pessoa está devendo para um terceiro, essa pessoa se nega a pagar esse terceiro, e aí o que acontece? O Estado resolve processar essa pessoa. Não, o Estado não, um terceiro, não estou falando do Estado agora, esquece o Estado. Um terceiro resolve processar essa pessoa, esse cara está me devendo. E eu sei que esse cara tem um caminhão muito maneiro, muito legal, ele tem um caminhão lá e eu faço lá no processo judicial, peço a penhora daquele bem. Pois bem, eu ganho a ação judicial, o juiz manda a pessoa me pagar, ela não me paga, então nós vamos executar esse bem. Executar o bem significa que a gente vai pegar esse bem penhorado e vamos levá-lo a leilão. Só que naquela região tem um prefeito municipal e ele fica sabendo desse leilão e pensa, olha, nós estamos precisando adquirir um caminhão com essas características. Vamos fazer o seguinte, vamos participar desse leilão e vamos apresentar o nosso lance. E o município, como pessoa jurídica, participou do leilão,
apresentou a sua proposta e venceu o leilão. Ou seja, nessa situação, o município estaria agindo igual aos particulares, participando de um processo de leilão? Pode? Pode. Nesse tipo de situação, então, o Estado está adquirindo uma propriedade que estava dentro de um processo de execução e nós chamamos esse procedimento de arrematação. Opa! Mas agora vamos colocar um caso parecido com esse, mas que tem características próprias. E essa situação aqui nós vamos chamar de adjudicação. A adjudicação aqui, ela não é igual à adjudicação de processo licitatório, só o nome que é igual. A adjudicação acontece quando houver a aquisição do bem penhorado pelo credor. De um bem penhorado pelo credor de determinada dívida. Olha só, eu vou colocar para vocês aqui um outro exemplo. Uma pessoa pegou um financiamento junto a um banco. Para pegar esse financiamento, ela deixou o imóvel dela penhorado junto ao banco, né? O imóvel ficou como garantia. O banco deveria receber parcelas mensais desse financiamento. A pessoa não pagou as parcelas mensais, foram vencendo as parcelas, foram se acumulando até que o banco resolveu cobrar essa dívida. E uma das formas que o banco poderia cobrar, conforme o contrato de financiamento, era a adjudicação daquele bem em para ele. É normal, né, quando a gente tem essas cobranças de um banco, por exemplo, ele mover uma ação judicial de cobrança e botar o bem em leilão. Só que o banco, ele poderia, ele próprio, né, por intermédio desse procedimento também, pedir a propriedade desse bem, quando ele pegasse e cobrisse o valor mínimo de avaliação. Ou seja, o banco pega e olha, quer saber? Eu quero receber o dinheiro, só que eu achei interessante esse imóvel dessa pessoa que está como garantia. Ao invés dele mandar para penhorar, mandar para leilão, para ele pegar o dinheiro que está a dívida, ele paga o valor mínimo, né, que vai ser utilizado para bater a dívida e fica com aquele bem. Né? É uma situação em que você pode ter quando você tem a situação de um bem em garantia. O Estado poderia fazer a mesma coisa? Imagina que o Estado seja um credor, alguém está devendo para o Estado. O Estado pega e adjudica esse bem. Né? E seria uma situação aqui também de aquisição de bens. Última situação que eu vou enumerar aqui para vocês é uma situação que eu também acho bastante interessante, que é conhecida como aquisição. Vamos lá. É conhecida como aquisição ex vileges. Professor, o que isso aqui quer dizer? Essa aquisição ex vileges é uma forma de aquisição especial de bens, é uma forma diferente das normais e que ela basicamente só se aplica ao Estado. E são situações específicas previstas na legislação. E eu vou trazer para vocês alguns exemplos, e aí você vai começar a pegar. Por exemplo, a Lei de Improbidade Administrativa, ela diz que aquela pessoa que tiver um enriquecimento ilícito, ela será condenada à perda dos bens acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio. E essa decisão judicial que causar a perda dos bens ou o ressarcimento erário reverte esses bens em favor da pessoa jurídica afetada pela decisão, pelo ato de improbidade. Outro exemplo que nós poderíamos colocar aqui de aquisição ex vileges, o direito penal, lá no Código Penal, também tem uma penalidade que a pessoa perde a propriedade. Um outro exemplo, a reversão de bens dentro dos contratos de concessão de serviços públicos. Lembra que os bens diretamente afetados à prestação de serviço público, ao término da concessão, se revertem em favor do Estado. Então aqui a gente pode colocar diversas situações, né? São casos especiais previstos em lei, como por exemplo, lei de, eu vou colocar assim, ó, improbidade administrativa, só para você poder lembrar de quais casos que eu estou falando, reversão de bens no contrato de concessão, entre outros casos especiais previstos na legislação que fazem com que bens sejam perdidos em favor do Estado. Pois bem, existe também uma outra forma de aquisição
de bens, que seria a enfiteuse, né? Mas basicamente isso hoje em dia já não se fala mais, até porque o Código Civil ele não contempla novas hipóteses dessa situação, mas seria basicamente o que é a enfiteuse? É uma situação em que você teria um bem que, por exemplo, pertence ao Estado, mas houvesse um direito real de uso em relação à utilização desse bem. Ou seja, o Estado é dono, uma pessoa utiliza e essa pessoa tem que pagar determinado valor ao Estado, mas tem que cumprir uma finalidade específica. E se essa pessoa não cumpre essa finalidade, o Estado volta a ter a utilização desse bem. Mas é um caso muito específico que não está mais contemplado no Código Civil, apesar dele consagrar as situações anteriores, e por isso que eu nem vou colocar aqui no nosso quadro no detalhamento. Mas eu quero avançar com vocês aqui e colocar mais ou menos como que esse tópico poderia ser cobrado em questão de prova, que é uma questão inédita que eu trouxe para vocês. O Estado não pode adquirir bens mediante uso capião, uma vez que os bens públicos são imprescritíveis. Desavisados iriam cair nessa pegadinha. Olha, de fato, os bens públicos são imprescritíveis, mas isso significa que o Estado não perde um bem por uso capião, ou seja, um particular não adquire um bem público por uso capião. Mas o contrário não acontece, ou, melhor dizendo, né, o contrário pode acontecer, porque o Estado pode adquirir um bem privado, que passará a ser bem público, mediante uso capião. Por isso que essa assertiva aqui está errada, e dessa forma a gente fecha esse nosso bloco que fala aqui especificamente sobre as formas de aquisição de bens pelo Estado.